Na aula de hoje, vamos continuar e retomar os nossos estudos de magnetismo, eletromagnetismo. Muito importante para a aula de hoje que você se lembre de tudo que a gente já falou. Mas se você não lembra, eu vou revisar com vocês um pouquinho rápido aquilo que a gente já viu. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui passando as nossas férias, espero que vocês tenham descansado um pouquinho, né? Merecido descanso aí para todos nós. Mas vamos continuar falando sobre magnetismo, né? É importante, cara, né? Se você ficou aí um pouco sem estudar, não lembra algumas coisas, voltem, assistam os vídeos antigos que a gente estava discutindo sobre isso, que a gente conversou sobre isso, e depois continue assistindo esse vídeo. Mas se você lembra, tá tranquilo, a matéria tá bem fresca na sua cabeça, vamos continuar, tá? O que a gente vai falar na aula de hoje? Vou falar com vocês sobre fonte de campo magnético, fazer uma revisãozinha com vocês. Depois eu vou falar sobre espiras, né? Na aula passada a gente calculou o campo em um fio, né? Como você pegava um fio, como é que calcula o campo. Hoje eu vou falar como é que a gente calcula o campo dentro de uma espira, ou qual é o campo produzido por uma espira solenoide. Daqui a pouco eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês, beleza? Ó, a teoria está na página 9 e eu vou fazer com vocês um exercício lá na página 11, no final do vídeo. Ainda estamos na apostila 2. Beleza, gente? Bora para a aula. Vamos continuar falando sobre campo magnético, eletromagnetismo, tudo isso junto e misturado. E aí, claro, né, se você não se lembra da aula passada, busque o vídeo da aula passada, principalmente os 3 vídeos relacionados que eu coloquei para vocês. Eles são de fundamental importância para a gente entender os motivos e as justificativas do porquê estamos estudando campo magnético e qual a sua relação com o nosso planeta. Beleza? Bom, vamos relembrar algumas coisas, revisar algumas coisinhas e depois a gente vai partir para a matéria nova, mas do que estamos falando? Eletromagnetismo, ação do campo magnético, estamos falando de ímãs ou magnetos, onde que isso começou, qual que é o primeiro cara que a gente identificou que tinha essas propriedades. Já conversamos sobre isso, mostrei para vocês aqui o óxido de ferro, é um óxido bem mais raro na natureza em comparação aos outros óxidos que a gente tem, mas esse cara aqui tem características magnéticas e aí ele vai provocar uma atração em ferro, cobalto e níquel. Sendo assim, toda vez que você aproximar, né, de um ímã esses materiais, ferro, ou níquel, uma amostra de cobalto, eles vão ser atraídos pelo ímã. Agora, a bússola ela vai ter um comportamento diferente, ela também vai ser atraído, mas a gente tem que perceber a relação dos extremos, né? O polo sul é atraído pelo polo norte e o polo norte é atraído pelo polo sul, os opostos se atraem, assim como na parte de eletrostática. Lembram-se disso? Beleza? Pegou? É claro! Então, bora continuar a revisar mais alguns pontos aqui. Outro ponto, ainda falando em relação ao vetor indução magnética, é sempre a orientação, cara. Então, assim, no ponto que você escolher a sua análise, para onde vai apontar o campo magnético? Então é como se você fizesse uma linha imaginária saindo aqui do Polo Norte, indo na direção, né, do Polo Sul. Então ela vai fazer esse trajeto aqui e vai chegar lá no Polo Sul. Então nesse ponto que a gente está escolhendo aqui, para onde aponta o campo magnético? B, o campo magnético, né? Não pode esquecer disso, tá? Ele vai apontar naquela direção. Agora, aqui você tem que lembrar, né, a comparação com o campo elétrico. O campo elétrico, cara, ele tem um começo na carga positiva e ele tem um fim na carga negativa. Então ele vai ter sempre essa direção, né? Então os vetores campo elétrico aqui, eles vão ser perpendiculares a um plano que toca ou que tangencia as linhas de campo elétrico. Mas lembrem-se que começa na positiva, termina na negativa, diferente do campo magnético, né? O campo magnético, cara, ele não tem um começo, um meio e um fim. Ele é um ciclo, né? Ele começa, na verdade não começa, né? Ele é gerado, né, pelo ímã, cara. Então assim, dentro do ímã tem campo e fora do ímã também tem campo. Então percebam o ciclo aqui infinito, né, cara? Ele não tem um começo, também não tem fim, porque ele é um ciclo fechado, mas notem os pontos, né? Se eu estiver analisando esse ponto, o vetor aponta naquela direção, se eu estiver analisando esse ponto, aponta naquela direção, e assim sucessivamente, né? Isso foi alvo das nossas provas passadas, o pessoal errou bastante, acho que ninguém acertou. É verdade. Embora tenha sido a primeira questão do último vídeo que a gente resolveu.
Tá com dúvida nisso? Volta lá, eu explico muito bonitinhos para vocês. Dá uma olhada com calma, com carinho, para você pegar isso, cara. Você não pode sair dessa aula sem saber isso, tá? E aí, é claro que eu já mostrei para vocês um vídeo também mostrando essas linhas de campo. Voltem nas aulas passadas, revisem isso tudo se você não lembrar. Se você lembrar, beleza, vamos continuar, toca o barco. Mas se você não lembra, vai lá e vê o vídeo de novo. É importante, hein, cara? Agora, o que você tem que lembrar, né, cara? É uma comparação. Como é que você entende melhor isso? Uma comparação com uma bússola, né? Se você colocar a bússola nesse ponto, para onde ela apontaria? Ah, o norte dela estaria nessa direção. Pô, então o campo magnético aponta nessa direção também. Você entendeu? Imagina que se tivesse uma bússola no ponto que você está analisando. Para onde ela ia estar apontando? Ah, agora eu entendi! É isso que a gente está fazendo, tá? Não tem segredo, não tem mistério. É para ser simples isso. Isso é o começo, é a parte mais simples, né? Depois vai complicando um pouquinho mais em relação aos cálculos e tal. Mas e aí, o que a gente viu, né? Fontes de campo magnético. Já vimos aqui aquela magnetita, o magneto, né? Ela é uma fonte magnética, mas vimos nas aulas passadas a experiência de Ørsted. E aí, como é que funciona a experiência de Ørsted? Perceba o nosso circuito. Eu tenho aqui várias pilhas, uma ligada às outras, né? Formando uma associação em série de baterias, e aí a corrente elétrica, quando eu ligar a chave, vai ser para cima. Então percebam que a corrente elétrica para cima, mas se você comparar aqui, né, a bússola está apontando para onde? Para cima, né? Está apontando para o norte aqui dela, mas quando você liga a chave, olha só a deflexão que essa bússola tem. Então, percebam, né? Se você estiver fazendo comigo, né? A corrente está naquela direção, na parte de baixo, o campo vai estar apontando para cá. Então, você tem um campo somatório. Você tem o campo natural da Terra nessa direção, você tem aqui o campo na parte de baixo do fio, né? Então, o campo, ó, segundo a regra da mão direita, o campo aqui vai estar nessa direção. Então, quando você soma o campo da Terra mais o campo provocado pelo fio, você tem um campo resultante. Lembrem-se que campo é sempre vetorial, então você tem que somar os vetores aí, tudo bem? E não pode esquecer, se você inverter o sentido da corrente, a deflexão vai ser no ângulo contrário. Comparem, aqui você tem um ângulo para a esquerda e aqui você tem um ângulo para a direita, e aí o desvio tem que ser o mesmo, tá? É importante você perceber isso porque os campos só foram alterados, né? Agora o campo está nessa direção, e na situação anterior ele estava nessa direção aqui. Pegou comigo? Gente, dúvida, manda nos comentários do vídeo, manda as dúvidas para vocês no Zap, no Face, onde vocês quiserem mandar dúvidas, manda. Pode falar comigo, a hora que vocês quiserem, estou sempre disponível, sempre em transmimento de pensação, não pode esquecer disso, manda mensagem para mim, não fica com dúvida, pergunte, tá? E aí, mostrei para vocês também um vídeo sobre o experimento de Ørsted, né? Vocês lembram disso? Qualquer coisa, digita no Google aí, ou volta nas aulas passadas, tem o vídeo para vocês lá, o link do vídeo para vocês, tudo bem? Tem que saber isso, cara, isso é base do magnetismo e base também do eletromagnetismo, você tem que saber isso, tá? Não pode esquecer. É verdade. Segue comigo aqui, vamos continuar a falar um pouco mais sobre a nossa querida regra da mão direita. E aí eu trouxe aqui para vocês uma folha para tentar ajudar vocês a entenderem isso, tá? Então, eu coloquei aqui no centro dessa folha o sentido, então é como se estivesse saindo, e aí é a regra da mão direita, né? Então ó, na parte de baixo aqui o campo vai estar naquela direção, na parte de cima o campo vai estar nessa direção, entendeu? Então sempre rodando, você tem que saber uma coisa, né? Ah, tá apontando para cima, então você vai fazer isso aqui. Ah, tá apontando para baixo, então você vai fazer a mesma coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá difícil, Parkinson, então ó, o fio está indo para baixo, o sentido do campo é aqui, o sentido do campo é aqui. Então, assim, é muito mais prático, né, você pegar uma folha, você levantar o seu fichário, sua apostila, ou seja lá o que você esteja usando, e fazer assim, cara. É muito mais fácil você trabalhar desse jeito, né, simplesmente mexendo no papel que você está manuseando, do que você ficar se retorcendo todo, deixando o papel em cima da mesa, tá? Então lembrem-se disso, é importante você fazer isso. Testa aí sua regra da mão direita, põe o seu polegar em cima da tela aí, vai fazendo, roda para cá, roda para cá. Você tem que fazer isso comigo, beleza? Então, como eu estava conversando com vocês, aqui vai mostrar exatamente o que está sendo mostrado ali. Então, ó, a corrente está para cima, na parte da frente do fio o campo está nessa direção, na parte de trás o campo está nessa direção. Vocês conseguem ver comigo aqui. Então, ó, a corrente subindo, o campo está rotacionando no sentido aqui anti-horário. Pegou comigo, gente? Tranquilo? O que mais a gente tem para falar aqui? Olha só, regra da mão direita, corrente para cima, contornando, você não pode esquecer disso. É sempre assim, cara, é sempre assim. Então, corrente para cima, contornando, vai fazendo com calma, faz você, pausa o vídeo, esquece o resto do mundo, faça você. Você tem que entender isso, que essa regra da mão direita, cara, ela é fundamental também. É outra coisa estruturante do curso de magnetismo, você não pode ficar sem saber isso, você tem que saber isso, cara. É verdade. Ó, vestibular, todo ano cai, eu conversei com vocês, isso todo ano aparece alguma coisinha aí, no Enem, às vezes aparece 3, 4 questões de magnetismo.
é fundamental. Tá? Uma matéria muito legal também, saber essa matéria, né, cara? Você entende tudo, né? Porque tudo que você olhar ao seu redor aí, cara, onde eu olho pra cá, você, ó, tá fio, cara, fio. Tem corrente elétrica? Nesse fio aqui, eu acho que não, porque é um cabo de rede, mas, cara, se tem corrente elétrica, tem campo magnético, beleza? Esse aqui eu não sei se tem campo, né? Mas daqui a pouco eu vou usar ele, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Agora, o que você precisa relembrar, né? Tem mais coisas aqui pra gente falar. As linhas de campo sempre seguem as linhas de indução, então se você olhar de cima, é essa visão, que era o que eu estava tentando passar para vocês aqui, campo magnético passa sempre assim, sempre assim. Agora uma visão de perfil, né, como se você estivesse olhando essa imagem aqui assim. Então se você olhar, ó, a corrente está para cima, aqui o campo está entrando e aqui o campo está indo na direção de vocês. Pegou, gente? Faz aí com a sua mãozinha, regra da mão direita, numa boa, numa nice e vamos seguir. Olha só, como é que a gente calcula? Eu mostrei para vocês essa fórmula, comentei também que tem alguns vestibulares que já estão dando essa expressão. Hoje vocês vão entender o real motivo deles estarem dando. Existem fórmulas muito parecidas e a galera acaba se confundindo. Então, para evitar essa confusão que possa, porventura, existir, no enunciado da questão eles estão passando essa fórmula aqui. Mas beleza, já conversamos sobre isso. Aqui é M0 vezes I dividido por 2πr, né? Assim que a gente calcula o campo magnético em um fio. Um fio, né? A próxima matéria é espira, é um pouquinho diferente, muito pequena a diferença, mas aqui é campo magnético em fio, beleza? Ao redor do fio, a uma distância R do fio, né? Já falamos sobre isso, e aí as coisas aqui são diretamente ou inversamente proporcional. Então se liga comigo, se eu aumentar o valor da corrente, né, sabendo que isso aqui é uma constante, não vai interferir, né? Se eu aumentar o valor da corrente, o que acontece com o campo magnético? É diretamente proporcional, o campo magnético também aumenta. Agora, se eu aumentar a distância, passa a ser inversamente proporcional. Então, diminui o campo magnético. Claro, né, quanto mais longe da fonte, menor vai ser o campo que você vai sentir, né? Só que agora, né, qual que é a diferença de força de campo magnético para campo elétrico, né? O campo elétrico é dividido pela distância, mas ao quadrado. O campo magnético é só dividido pela distância, não tem quadrado, não tem nada elevado ao quadrado aqui. Essa ressalva é muito importante para nós, tá? Agora, o que você precisa lembrar, né? Continuar lembrando comigo os significados, né? Eu coloco esse slide sempre para a galera que gosta de copiar, tá? Então campo é Tesla, é campo magnético, se você quiser lembrar. O μ0 é a constante de permeabilidade magnética no vácuo, só que a gente sempre vai associar os locais, os recipientes, os sistemas que a gente está fazendo no nosso experimento, nos nossos cálculos, como sendo vácuo, a gente sempre vai usar esse valor aqui, tá bem? Bom, I, corrente elétrica, e R, claro, é a distância do nosso fio até o ponto que a gente está calculando esse campo. Beleza até aqui, gente? E aí, vale lembrar a nossa imagem, né? Se a corrente é para cima, pela regra da mão direita, o campo vai estar aqui, ó, ao redor, no sentido anti-horário nesse caso. Pegou comigo? Bora então começar um pouquinho da matéria nova, falar então sobre o campo magnético, só que agora em espira circular, por isso que eu peguei aquele fio agora há pouco, mas vamos conversar com muita calma, entendendo o que está acontecendo, o campo em espiras. É disso que a gente vai falar agora, então presta atenção comigo. Isso aqui é uma imagem, cara, real, então assim, isso aqui, né, se você pode perceber comigo, parece que é uma mesa de acrílico e aí o fio está furando, né, como se fosse assim, né, o fio está passando no meio dessa mesa de acrílico e aí quando você joga ali malha de ferro e passa, claro, corrente elétrica por esse fio, você vai ter essa produção dessas linhas de campo, conforme o vídeo que eu já mostrei para vocês, né, cara? Mas agora, vamos fazer um desenho, fazer uma ilustração para entender um pouco melhor isso, né? A ideia aqui, cara, continua sendo a regra da mão direita, é isso que você tem que fazer. Então, ó, se você notar comigo, se a corrente aqui estiver descendo, para onde vai estar? Vai estar entrando. Se a corrente aqui estiver subindo, para onde vai estar o campo? Vai estar entrando. Então não importa que ponto você pegue do nosso campo, da nossa espira, o campo sempre vai estar entrando. Percebeu isso comigo? Só que aí, cara, você tem que começar a se ligar de umas coisas, né? Porque assim, ó, pra você aí que tá vendo o meu fio, o campo tá vindo na direção de vocês para cá. Então assim, ó, aqui você tem o campo entrando. Eu desse lado, eu vejo o campo vindo na minha direção. Então se a gente for representar isso, tem uma diferença, tá? Se liga nisso. Para você é um X, porque o campo está entrando aqui. Só que para mim, que estou no outro plano, né, porque existe um plano aqui, né, que intercepta essa espira, eu estou vendo o campo vindo na minha direção. Só que percebam que eu posso mudar de posição, né? Então aqui o campo está entrando e aqui o campo está saindo. Percebeu comigo? Isso tudo pela regra da mão direita. Agora é claro, né, se você trocar o sentido da corrente, se eu inverter o sentido da corrente, colocar a corrente para baixo aqui, ó, se a corrente for para baixo, olha só, para onde está o campo? Agora ele está indo na sua direção, ó, percebeu? Ele está atravessando a espira, tá? Então, eu, na minha posição, vejo o campo indo para lá, então aqui vai ser um X, só que você,
olhando daqui, você vai ver o campo indo na sua direção. Tenta imaginar isso. Está difícil. Faz a mãozinha aí. Eu espero que as ilustrações que eu vou trazer para vocês possam melhorar isso de alguma forma. Qualquer coisa, manda dúvida. Vocês não podem ficar com dúvida nisso aqui, gente. É muito importante, tá? Manda nos comentários do vídeo aí. Vai ser ótima a nossa discussão. E aí, conforme eu estava falando com vocês, né? Olha só, não importa onde você escolhe do fio. Ó, o polegar, o sentido da corrente é para baixo, então o campo está entrando nessa imagem aqui, né? Então, ó, o campo está indo naquela direção. Então, nessa região aqui, ó, eu tenho, se liga nisso, cara, não está chegando aqui, se você falar que aqui é o fim, né? Para aqui, começa aqui, acabou, aqui é a metadinha, vamos dividir na metade isso aqui. Então, ó, aqui como é que está a linha do campo? Está indo nessa direção? Está chegando até aqui? Então, para mim, cara, um lugar em que o campo está chegando é Polo Sul. Né? Aqui, nessa região, na parte de cima, o que está acontecendo com o campo? O campo está onde? Está indo naquela direção, tá saindo daqui e indo para lá, não é? Pô, isso para mim é um Polo Norte. Tá pegando comigo? Claro que essa discussão vai ser fundamental para nós. Vamos falar um pouquinho mais disso. E aí, é esse o ponto, né? Polos magnéticos numa espira circular. Como é que isso funciona? Como é que isso fica para a gente entender um pouco melhor, né, cara? Olha só essa imagem que eu trouxe para vocês. Regra da mão direita. Ela é a chave de tudo. Então percebam aqui, ó, corrente subindo, vamos fazer aqui juntos, né? Se você notar comigo aqui, ó, corrente subindo, para onde está o campo? Tá indo na direção de vocês, né? Tá saindo aqui nessa direção. Não importa onde você escolha, né? Desse lado aqui o campo vai estar descendo. Se o campo está descendo, ó, tá, não importa, né? Percebeu? Não importa o que você faça, né? A questão aqui é para onde está indo o campo. E é isso que você tem que notar, tá? Então, assim, de novo, se você dividir isso na metade, ó, daqui para cá, né? Daqui para cá, pô, o campo aqui está vindo desse ponto, vindo para cá. Então, tá saindo de lá e vindo para cá. Então, isso aqui é um polo norte. Pegou comigo? Agora, esse lado aqui, né, percebam que inverteu tudo, né? O Polo Norte está do lado de lá da espira e o Polo Sul está de cá. Então, é como eu disse para vocês, né? Pega isso aqui. Tá indo nessa direção aqui? Bom, então tá indo nessa direção, tá saindo daqui, indo para tá vindo na minha direção? Polo Norte. Só que para vocês, né, tá entrando aqui, isso seria um Polo Sul. É simples assim. Imaginem alguma coisa aí para você entender. Pode pegar a sua própria apostila, seu próprio material, imaginar que isso aí seja uma espira, e aí você começa a perceber para onde está o vetor campo magnético. Cara, importante você fazer isso. Você tem que entender, põe o papel, põe a espira, faz o que você quiser aí. Seu material deve ter espira, pensa, né, põe corrente para cá, o que acontece? Você tem que fazer isso. Mas, de novo, eu estou tomando muito cuidado aqui porque, dependendo do jeito que eu faço, para vocês verem, fica ao contrário da imagem. Então, assim, tomem cuidado com isso, né? Às vezes pode gerar uma certa confusão, porque a imagem é revertida, é espelhada, né? Eu faço para lá, você acha que é a mão direita, mas eu estou levantando a mão esquerda, sei lá, uma loucura esse negócio, mas, cara, você tem que fazer, tá? O importante aqui é você se ligar nisso, você tem que fazer isso, tá? Muito importante, beleza? Mas vamos continuar essa discussão, falar um pouco mais sobre isso, né? Como eu havia conversado com vocês, olha só, aqui, olha aqui, presta atenção, a corrente está indo para cima, não é? Então, se você colocar a sua mão em cima da tela, põe a mão em cima da tela aí, cara, o que você vai perceber, né? O campo não vai estar entrando, né? Então, se está entrando é um X, se está entrando é um Polo Sul, se está chegando naquele lugar, se está terminando naquele lugar, é um Polo Sul, ao passo que o lado de lá vai ser o contrário. Ó, percebam a corrente, cara, olha o sentido da corrente, percebeu? O sentido da corrente é diferente, então você vai formar Polo Sul de cá, mas do outro lado você vai formar um Polo Norte. Aqui é a mesma coisa, você forma um Polo Norte em uma... De novo, cara, você tem planos, né? Aqui tá minha espira, imagina uma folha sulfite aqui dividindo, né? Imagina aqui, ó, uma folha sulfite dividindo isso aqui. Na frente da folha sulfite é um comportamento, atrás da folha sulfite é outro comportamento. Você tem que se ligar nisso, né? Então, se aqui é Polo Norte, aqui é Polo Sul. Se aqui é Polo Norte, aqui é Polo Sul e vice-versa. E assim segue a vida. Você entendeu? Manda dúvida para mim aí. Manda mensagem aí, cara, nos comentários do vídeo, tá beleza? Pegou isso aqui comigo? Então, vamos falar agora o campo em várias espiras. Até agora eu tinha falado de um fio só, né, cara? Mas agora se tiver N fios enrolados, né, N voltas, aí, como é que a gente calcula isso? É uma expressão muito parecida, cara. Muito parecida. Vou até trazer para vocês a imagem da fórmula anterior, né? Então, em fio, como é que a gente calcula? O campo vai ser μ0 sobre 2πr. Agora, né, apaga esse N aqui. Como é que você calcula o campo em uma espira, em um fio, né, uma voltinha de fio? É μ0 sobre 2r. Cara, é muito parecido, é praticamente igual, né? Assim, aqui você te some o π, a diferença é essa, não tem π e aqui tem e aqui não tem, é isso. Só que, claro, né? Se você tiver uma espira, uma volta, você tem n igual a 1.
Então aqui, se você perceber comigo no meu coisa aqui, quantas voltas 6 tem aqui? 10. Então esse N aqui vai ser igual a 10. E aí é sempre assim, você multiplica pelo número de voltas que você tem. Pegou comigo? Muito parecido, mas é claro que as grandezas são as mesmas ali, então o que muda, né, pra gente, para você perceber, né? Esse Rzinho aqui é a distância do fio que você está analisando, e o Rzão aqui é a distância até o centro da espira, né, cara? Isso tem que se ligar, mas é praticamente a mesma coisa, né? A distância do fio até o ponto que você está analisando. A distância do fio até o ponto que você está analisando. É praticamente a mesma coisa, só que tem esse pi aqui mata a gente, cara. Se o cara não te der, é muito provável. Sim, é claro, você está estudando isso agora, você vai fazer a questão, você vai lembrar, mas semana que vem, daqui 2 meses, você vai lembrar? Um pouco complicado, tá? Mas por isso que eu tô dando tanto destaque, né, cara? Presta atenção, é muito parecida. Os caras têm que ajudar a gente de alguma forma também, né? Senão vira crocodilagem isso aqui, né? Mas, beleza? Então, agora vamos falar do solenoide. O que é um solenoide? O campo magnético de um solenoide. O que é um solenoide, cara? Esse cara aqui, esse bonitão, é uma espira, né? Uma espira vai formar isso aqui. Isso aqui é uma imagem que eu acho muito bonita, a ilustração artística que o cara fez é fantástica, né? Para você conseguir imaginar como é que é o campo magnético. E aí, cara, dentro da espira a gente tem um campo magnético sendo considerado uniforme, né? Assim, é tão intenso, mas tão intenso e tão parecido nas regiões aqui que a gente fala que o campo magnético dentro de um solenoide ou dentro de uma espira, perceberam já, né, que tem uma certa semelhança aí, é a mesma coisa, solenoide e espira, tá? É uniforme, é essa grande importância daquele ponto ali. Bom, e aí, como é que a gente calcula nesse caso? Como é que a gente calcula aqui? Eu já mostrei para vocês, tem aquela expressãozinha do μ0i dividido por 2R, mas não pode esquecer do N, que é o número de voltas que você tem, tá? Só que aqui, cara, vamos analisar de outra forma, né? E se eu não souber a distância? Não sei calcular a distância, mas eu sei a distância até o centro, né, da nossa espira, mas eu sei calcular essa distância aqui, ó. Consigo medir quanto mede isso aqui. Consigo medir quanto mede, ficou meio estranho, mas beleza, é isso, né? Quanto mede todo esse caminho aqui, toda essa distância? Se você souber, dá pra gente calcular o campo magnético também através disso, tá? Então, ó, de novo, regra da mão direita, notem aqui o polegar apontando na direção, o campo magnético entrando, né? Então você tem o campo magnético indo naquela direção, então aqui o campo está saindo, polo norte, ele dá a voltinha aqui, ó, vai dar a voltinha e chega aqui. Se chegou, é polo sul. Então, você percebeu que você consegue formar um ímã com uma espira? Dá para usar isso em várias coisas, né? Daqui a pouco a gente vai estudar isso um pouco melhor, tá? Mas aí, o que interessa para nós? Se inverter a corrente, muda o sentido do campo, né? Percebam que aqui agora virou um polo sul, antes aqui era norte, agora é sul, né? Inverteu, aqui também embaixo inverteu a mesma coisa, mas e aí, como é que você pode calcular isso, né? Tem um outro jeitinho, um pouquinho diferente, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, então, o campo, cara, vai ser μ0i, né? A gente pode colocar o N aqui para fora, né? Vai ser sempre μ0i a parte de cima. Cadê o 2R? Virou L. Né? Percebeu? Antes era 2R, agora virou L, mas cadê? Cadê o que aconteceu? Então assim, a diferença é, se você consegue medir essa distância, você vai colocar só o L aqui. Se você sabe o ponto que você está calculando dentro da espira aqui, a distância que esse ponto está, qual que é o raio, na verdade, né, cara, aqui, você pode calcular o campo também. Mas se você souber a distância, também pode calcular. É simplesmente a mesma coisa, as mesmas grandezas. Eu sempre trago isso para o pessoal que gosta de anotar, fazer um fichário, um caderninho bonitinho, ou um bloco de anotações bonitinho também. Pegou comigo, gente? Ó, não vou repetir tudo a mesma coisa, μ0, i, falamos agora há pouco, revisando isso aqui tudo, tá? Só faltava falar do N, mas também já falamos, né? N é o número de espiras. Pegou? Tranquilo mesmo, gente? Estão entendendo? Tá melhorando? São coisas muito parecidas, muito próximas. Você tem que tomar cuidado com isso. Beleza? E claro, o L é o nosso comprimento. Beleza até aqui, gente? Tá bom. Então, o que mudou? Né? O que mudou de um lugar para o outro? Né? Vamos analisar com calma, já fiz essa conversa, mas vamos especificar, né, cara? Olha só, aqui é L e aqui é 2R, né? O N o cara colocou aqui para dentro, tá na imagem, beleza, é a mesma coisa, mas N-0i, N-0i, dividido por 2R, dividido por L. Então, a grande diferença, conforme eu já conversei com vocês, é justamente se você sabe quanto vale o raio, se você não sabe quanto vale o raio, você mede a distância e calcula o campo magnético da mesma forma. Gente, beleza? Vocês estão entendendo até aqui? Tá tudo bem? Então ali eu tenho o L marcando e aqui eu tenho o R marcando também as distâncias. Tranquilo? O que é importante você lembrar nesse momento aqui, né, cara? É importante você lembrar que, ó, se liga nisso aqui, se liga nisso. Solenoide e eletroímã. O que é um solenoide, o que é um eletroímã? É a mesma coisa, tá? Então assim, não sei se vocês já viram em ferro velho esse tipo de coisa aqui, né, cara? É um pedaço de ferro, um pedaço de níquel, um pedaço de cobalto, sei lá, geralmente é ferro, tô brincando com vocês, mas
ele não é sempre magnético, né, cara? De repente, você para, não sei se vocês já viram isso em filme, você para lá um ferro em cima dos carros lá e aí nada acontece. De repente, grudou. O que o cara fez? Ele passou corrente elétrica, né? Então, se você passar corrente elétrica nesse componente aqui, nesse sistema, ele vai adquirir características magnéticas. Então é assim que você produz um eletroímã. Como? Solenoide, entendeu? Só que, claro, né, dentro do solenoide, imagina aí a espiral do seu caderno, do seu fichário, da sua apostila, sei lá, de qualquer coisa, você vai colocar uma barra de metal lá dentro, uma barra de ferro lá dentro. Então, essa barra vai adquirir características magnéticas quando você passar corrente elétrica, tá? É assim que a gente faz em ferro velho. Portão magnético é o mesmo princípio, tem várias coisas no nosso dia a dia aí que a gente usa. Cartão de crédito é um princípio muito próximo com esse. Tem várias coisas que a gente nem sabe, né? Mas é muito usual isso aqui, a gente usa demais, tá? Mas e aí, gente? O que nós já sabemos, né? Corrente elétrica é uma fonte de campo magnético. O campo magnético no interior de um solenoide é uniforme, comentei isso com vocês, e sabemos também mais algumas coisinhas, né? Ó, é semelhante a um ímã de forma de barra, né? Então, o eletroímã e o solenoide, ele tem um comportamento muito parecido com o ímã de barra, né? Você tem polo sul e polo norte, se você passar corrente elétrica, é claro, né? O que mais que a gente sabe? A extremidade por onde entram as linhas é o polo sul, e a extremidade por onde saem as linhas é o polo norte, conforme a gente já conversou. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão entendendo? Tá beleza mesmo? Cara, não fica com dúvida, manda mensagem para mim, tá bom? Bom, para finalizar essa aula, eu vou fazer uma questão com vocês. Estamos lá na página 11, questão número 5. Como sempre, vamos ler com muita calma, fazer as anotações necessárias e depois a gente vai resolver. Olha só, determine, ó, presta atenção comigo aqui, as características. Ó, olha só o tanto de coisa que ele está perguntando para nós. Intensidade, direção e sentido do campo magnético, né? Então ele quer saber as 3 características de uma grandeza vetorial. Percebendo comigo? É claro. Então, ó, criado no centro, né? Isso aqui é importante também, de cada espira, e ele fala o μ0 para nós, 4π vezes 10 a menos 7, fala a corrente, fala também a distância, 50 centímetros, e aí, cara, você já tem que se ligar, né? Metro, centímetro, o que você vai fazer aqui? Nada? Vai deixar assim? Claro que não, né? Então, no caso do item A aqui, essa distância, né? O raio 1 aqui que ele deu para nós é igual a 0,5 metros, ou 1 sobre 2, eu ainda não sei o que eu vou substituir, mas os dois são certos. E aí, cara, ó, presta atenção, faz na sua apostila aí a regra da mão direita. Se você tiver a corrente aqui, ó, nessa direção, tá? Então a corrente elétrica vai estar nessa direção, você vai ter aqui um campo, um vetor campo magnético, né, ó, apontando nessa direção aqui, cara. Ele vai estar aqui no centro, apontando para cima, né? Então ele está aqui, ó, saindo do plano da folha, né? Então se você estiver imaginando isso aqui comigo, então o campo magnético está aqui, ó, para cima, saindo, beleza? Então corrente assim, campo magnético saindo, indo para cima da nossa folha aí. Então até agora eu já sei a direção é uma direção, você pode dizer que é vertical, tá? Então a direção aqui é uma direção vertical. E o sentido, qual é o sentido? Para cima ou para baixo? O sentido é para cima. Pegou comigo, gente? Agora falta a gente calcular, né? Então como é que calcula? μ0 vezes I, ele não deu a fórmula, mas a gente lembra que é sobre 2R. Lembrem-se, não tem o π aqui, né? Acabamos de conversar sobre isso. Então, substituindo os valores aqui, o campo vai ser igual a μ0, que é 4π, vezes 10 a menos 7, vezes a corrente ele falou para nós que nesse caso vale 4, dividido aqui por 2, vezes o raio, que é 1 sobre 2. E aí acabou, né? Ó, dá para simplificar aqui, esse 2 com esse 2 cancela, 4 vezes 4 dá 16, e aí o valor do nosso campo então vai ficar assim, ó. O campo vai ser igual a 16π vezes 10 a menos 7, deixa eu ver aqui, menos 7 Tesla, tá? Então, o item A era só isso. Vamos fazer agora o item B também, só para a gente fechar essa questão, fechar também a aulinha de hoje. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Belezinha? O item B agora, vamos resolver juntos isso. O item B, deixa eu fazer de preto aqui. O que ele está perguntando para nós no item B? A mesma coisa, né? Mas, ó, regra da mão direita, o que você tem que perceber, né? Se, ó, faz comigo isso aí, põe o papel, pega o papel, sei lá como é que você vai fazer, mas põe o seu polegar aqui, ó, apontando para cima, então a corrente aqui, ó, tá nessa direção. Então, dentro, né, o campo aqui vai estar entrando, então é isso aqui que a gente vai ver, o campo aqui, deixa eu mudar de cor, colocar agora na situação anterior, o campo aqui vai estar assim, ó, um campo entrando, né? Então, se você estiver olhando para cá, é como se o campo tivesse indo nessa direção, né? Passando pelo plano da folha. Pegou comigo, gente? Tranquilo isso? Então, nesse caso aqui, ó, como é que ficaria
Então, a direção. Então aqui, a direção, como é que fica? A direção é perpendicular ao plano da folha, então vou colocar aqui, ó, perpendicular ao plano da folha, tá? Entrando ou saindo? Esse é o sentido, né? O sentido vai ser, então, entrando. Entrando na folha. Beleza? Falta só a gente calcular. Deixa eu mudar de cor para dar um contraste aqui, fazer alguma coisa diferente. O campo vai ser a mesma coisa, né? Vai ser μ0 vezes i dividido por 2r. Não tem o π, hein? Falando de novo isso. Então, aqui para nós o campo vai ser igual ao μ0, que é 4π, vezes a corrente, que nesse caso a corrente é 3. Aqui eu nem conversei com vocês, né? Mas aqui dá para a gente fazer, esqueci do 10 elevado a menos 7 aqui. Só que esse cara aqui, ó, é 2 vezes o raio, né? O raio aqui, ó, é 0,1, é 10 centímetros. Claro, aqui está em metro, aqui tem que estar em metro também, então aqui vai ficar 0,1. Se você preferir, pode ser 10 a menos 1 metro também, então vou colocar aqui, ó, 10 a menos 1 metro. Aqui dá para a gente simplificar algumas coisas. Aqui, ó, 4 dividido por 2, isso dá 2. E aqui você tem também o 10 a menos 1 indo para cima, cancelando aqui, vai ficar menos 6. Então, resumindo a nossa história, como é que vale o campo aqui? O campo vai ser igual a 2 vezes 3, isso dá 6, vezes π, vezes 10 elevado a menos 6. E claro, Tesla, essa unidade de medida. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Uma aula mais revisão, uma aula mais sossegada, para a gente relembrar algumas coisas. E aí, para não deixar muito longe, para a gente não esquecer de nada, fiz com vocês uma questãozinha. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem para mim. Até a próxima aula. Tchau, tchau.